Oi pessoal, meu nome é Raul, eu sou do curso de Licenciatura em Ciência da Computação do Campus 4 da UFPB. Esse é um trabalho para a disciplina de Análise e Projeto de Sistemas e eu vou apresentar para vocês um pouco do framework Spring Boot. O roteiro da apresentação vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, eu vou apresentar um pouco do framework, falar um pouco da motivação, como o ambiente é preparado, quais são os pré-requisitos para poder utilizar, e depois vai ser apresentada uma aplicação que utiliza esse framework. Quanto o arcabouço, ele é para a construção de aplicações Java Enterprise, que é aplicativos web. A estrutura dela é uma estrutura semelhante à da Framework Spring. Ela só tem algumas especificidades de uma para outra, mas no geral elas são bem semelhantes mesmo. Sendo assim, ela também tem persistência, ela dá suporte à persistência JPA. JPA é uma API que permite que a entidade se comunique com o banco. Ela também tem características e scaffold. Pelo Rushell, ele consegue, por linha de comando, gerar códigos para aplicação de forma mais fácil. O gerenciamento do projeto é todo pelo Maven. E ele também tem características add-ons, que são semelhantes a plugins. Ele permite que a aplicação consiga ter plugins que vão estender a funcionalidade dela, enfim, basicamente são semelhantes a plugins. E a criação automática de testes também é feita de forma automática a criação de testes, que facilita bastante na hora de validar a aplicação. A motivação para utilizar é que pelo ponto de vista do usuário, a curva de aprendizagem é bem baixa, porque é um framework muito simples de se aprender a utilizar. É gratuito, tem uma comunidade muito grande de utilizadores desse framework e que eles são sempre ativos, eles estão sempre disponíveis em fóruns para tirar dúvidas sobre quaisquer problemas que aconteçam. E também, como eu havia falado, por ela ter essa característica add-ons, ela é extensível e vai permitir que haja complementos. Para a criação desse arcabouço, o que houve como motivação, um fator motivacional, é o aumento da produtividade, porque como ele é simples de ser utilizado, mais projetos são feitos pela facilidade. E a apresentação rápida de resultados, porque é possível ver o que você acabou de programar quase que instantaneamente. É o que diferencia um pouco de outras. Para o ambiente que vai ser desenvolvida a aplicação seja configurado, a gente tem que ter como pré-requisito o kit de desenvolvimento Java, o JDK, e o Maven. Tem também que ter o Spring Boot instalado. E outras ferramentas que facilitam o desenvolvimento é o Spring Tool Suite, que é o STS. Uma vantagem de utilizar SDE é porque ela já vem com o Maven instalado. E o Rushell também facilita. Quando se usa o Spring Tool Suite, ele já vem com o Rushell. Quando você instala o plugin, o Rushell vem junto. E permite, como eu havia falado também anteriormente, que linhas de código sejam feitas de forma muito facilitada só por linha de comando. E agora minha dupla Matheus, ele vai mostrar para vocês um exemplo de uma aplicação que vai utilizar o framework Spring Boot. Oi pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo que Raul iniciou, né, sobre Spring Boot. Vou aqui mostrar para vocês um exemplo de aplicação onde a gente define um pequeno escopo aqui de um sistema de cadastro de usuários, somente uma entidade para facilitar o exemplo, onde o usuário deve ter um nome, uma data de nascimento e um CPF. Então a gente vai implementar a camada de negócios, vai implementar a interface gráfica, o JCF e a biblioteca PrimeFaces, e o banco de dados da nossa aplicação é um MySQL, certo? Então eu vou aqui abrir o STS para que a gente possa iniciar. Primeiramente eu vou informando aqui o servidor,
que a gente vai usar é um Tomcat 7, certo? Então tranquilo, vamos lá. Primeiro passo é a gente vir aqui em File, vem aqui em New. Se não tiver aqui na frente, a gente pode vir aqui em Order, digitar Who. Clicando em Spring Who Project, a gente clica em Next posteriormente. Aí aqui a gente vai definir o nome do nosso projeto, certo? Então eu vou colocar aqui Aprendendo Spring Who. Aqui o pacote principal da nossa aplicação vai ser br.ufbb.dce.aps, certo? E aqui algumas configurações a respeito da instalação do Who, que eu vou deixar tudo como padrão. Vou avançar. Sem mais configurações, vou finalizar. Ele aqui está criando projeto Who, iniciando já o Who Shell também junto ao projeto. Então aqui foi criado com o diretório resources, config root. Alguns arquivos aqui já se apresentam como log4j e application context, XML, certo? Aguardar um pouquinho aqui. Beleza, nosso projeto foi criado, já está aqui, aprendendo Spring Who. Algumas validações aqui no Workspace, certo? E o Who Shell está pedindo para a gente aguardar até completar o carregamento. Às vezes ele dá um probleminha, eu vou fechar. É bom que a gente até aprende como abre ele. Clicou aqui no projeto com o botão direito, vem lá aqui em Spring Tools, Open Who Shell. Carregando mais um pouco. Então é através desse Who Shell que a gente vai criar todo o script para construir a aplicação, comunicação com o banco de dados, questão de persistência também, restrições a respeito da entidade, dos atributos dessa entidade e também gerar interface gráfica com JSF. Então, para quem é iniciante e não conhece bastante, vou apresentar logo esse comando aqui, hint, que é um comando que pede uma sugestão para o Who Shell a respeito do que deve ser feito inicialmente. Então, ele já aqui dá uma instrução, bem-vindo ao Spring Who, e diz que a gente deve instalar uma configuração de persistência. Então, a gente vai digitar esse comando, jpa setup, certo? Aqui, dá um Ctrl espaço, vou configurar o tipo de banco de dados que a gente vai utilizar, nesse caso, o MySQL, esse aqui. O provedor que a gente vai utilizar vai ser o Hibernate, certo? E vou confirmar. Então, ele aqui já criou o arquivo database.properties, que é o arquivo onde fica todas essas configurações. Aqui eu vou copiar um exemplo de comunicação que eu já tenho para colar lá, para que a gente possa comunicar um servidor real do banco de dados, certo? Substituir aqui. Já tenho todas as credenciais. Beleza. Então, nada impede também da gente mexer no arquivo em si. Então, criado a configuração com o banco de dados, a gente vai mais uma vez executar o comando hint. Vamos ver o que ele nos disse. Ele diz que a gente deve criar uma classe de entidade aqui, certo? Então vamos lá, entity jpa --class. Aqui eu vou botar o package. Estou utilizando apenas o Ctrl espaço, ele já está preenchendo automaticamente para mim.
Então eu vou dizer que vai ser uma classe, vai estar no pacote model e vai se chamar usuário. Só confirmando nosso escopo, usuário é o que vai ser cadastrado, certo? Então vamos ver algumas restrições que a gente pode colocar nessa classe. A gente pode dizer que ela é uma classe abstrata que vai implementar o padrão Active Record, que já vem para o padrão, por isso que eu não vou colocar. Posso configurar o nome da entidade também, caso eu queira. Implementar icons, que já vem também para o padrão. E uma série de configurações. Nesse caso eu vou selecionar apenas testes automáticos para essa entidade, certo? Criada a nossa classe, a gente pode ver que aqui ó, o log foi gerado, vários testes foram criados e o nosso projeto vai tomando uma forma diferente. Tem o pacote principal aqui, que é com o pacote que eu acabei de criar, e aqui a entidade usuário. Vamos abrir ela. Não tem nenhum atributo, só algumas annotations, dizendo que ela implementa o padrão Active Record, que também deve ter o método toString, e ela é um Java Bean, certo? Então, para que isso? Com isso aqui, Spring Boot ele gera algumas classes de aspecto. Por exemplo, o toString dessa classe está implementado aqui, nesse aspecto. Aqui, ela trata com alguns atributos padrão para qualquer entidade. Vai ser acrescentado no usuário um ID e um version, certo? Além dos get e sets aqui já estão. O padrão Active Record, a gente pode fazer toda a lógica de persistência na própria entidade. Então aqui o Spring Boot também usa o aspecto e várias consultas aqui já são implementadas por padrão também, que facilita bastante o desenvolvimento ágil. Por último, esse aspecto de configuração, certo? Declarando o tipo usuário. Então, como a gente pediu também os testes, os mesmos já se encontram implementados aqui nessas classes. Não vou abrir para que a gente não tome muito nosso tempo, certo? Então, beleza, vamos configurar os atributos do usuário, que vai ser um nome, uma data de nascimento e um CPF. Então, vamos lá. Vou dar o comando field -- para ele me sugerir. Field, eu devo colocar o tipo. Vou colocar string, que vai ser o nome dele, certo? String. Opa, só um minutinho, houve um errinho aqui. String, certo? Vou dizer que o nome do atributo vai ser nome. Vou colocar aqui uma restrição dizendo que ele deve ser not null, ou seja, deve ser preenchido. E vou botar um size max para ele de 150 caracteres. Apertando Enter, o script já é gerado e automaticamente o nome já está aqui com todas as anotações JPA, certo? Todos os atributos e todo o código necessário também é atualizado. Para o segundo atributo, data de nascimento, vamos lá implementar mais uma vez. Field, vamos colocar o tipo, tipo date, certo? O nome do nosso atributo vai ser data de nascimento e também ela vai ser do tipo calendar, beleza? Algumas restrições, vou dizer apenas que ela é not null. Apertando Enter, gerou aqui um novo atributo. Já colocou essa série de configurações aqui, colocou o tipo calendar também. Isso de forma bastante simples. O último atributo vai ser um CPF. Vou colocar aqui mais um field, vai ser string, certo? Que vai
se chamar CPF, que eu vou configurar apenas o size max dele, que são 11 dígitos, beleza? Então, atualizando, ficou aqui as anotações corretamente, beleza? Então, nossa classe foi gerada. O que eu posso fazer também é criar uma classe de serviço para esta entidade. Então, eu vou criar um service type com a interface para model usuário, que a class vai se chamar .model. Opa, isso é um equívoco. Preciso fazer apenas a interface. Vamos ver o comportamento. Criei a classe de serviço, certo? E aqui eu cometi um pequeno equívoco. Vamos gerar novamente. Bem, corrigindo o equívoco que cometemos, vou gerar agora a classe de serviço para a minha entidade usuária. Então eu vou lá e coloco service type menos interface. Vou dizer que a minha interface vai ser criada no pacote service e o nome da minha interface vai ser usuário service. E essa é uma classe de serviço para o modelo usuário. Então ele já acabou de criar aqui, certo? Vamos ver aqui a nossa interface. Ele já coloca a anotação @ruleService, dizendo que esta é uma classe de serviço para nossa interface, certo? Aqui já cria também a classe de implementação, onde você pode estar implementando suas regras de negócio. Então, cabe ao desenvolvedor identificar o padrão de aplicação que vai criar e assim poder gerar seus serviços. Então agora eu vou criar a interface gráfica para o nosso exemplo não se estender tanto. Vou utilizar o comando web JSF setup. Vou configurar a implementação do JSF, que vai ocorrer através do Apache MyFace. A library que a gente vai usar é PrimeFaces e vou deixar o tema padrão mesmo. Então, esse projeto agora vai tomar uma forma de projeto web, certo? Onde ele gerou vários arquivos aqui, ó. Já gerou algumas páginas também. O web.xml foi gerado. Alguns JavaScripts, algumas imagens padrão do Spring Boot, do ADD-on JSF, certo? E aqui esse projeto tomou o formato de projeto web, certo? Tá aqui o web.xml. Então a gente falta só gerar os nossos managed beans. Para isso, eu vou executar o comando web JSF all. Vou dizer que os meus managed beans devem ser criados no pacote. Vou aproveitar aqui, em vez de model.managedBean, vou executar. Então todos os meus managed beans foram configurados, certo? Alguns arquivos de mensagem também. Então vocês podem ver que é muito rápido de configurar o projeto. Vou corrigir só um probleminha que acontece com esse ADD-on. Ele não consegue pegar a localidade brasileira, então eu vou configurar para os Estados Unidos, certo? E daí a gente já pode rodar o nosso projeto. Venho aqui em Run As, Run Server, vou utilizar o Tomcat, dizer que esse projeto vai ser
rodado, executado toda vez no Tomcat. Venho, clico em Next. Configuro o projeto dentro do servidor e Finish. Vamos ver o servidor sendo levantado. Está publicando aqui o servidor, iniciando o Tomcat. Aqui o log do servidor sendo iniciado. Inicializando a aplicação. Está um pouco lenta a nossa máquina. Bem, o servidor agora foi iniciado, certo? Está iniciado aqui, sincronizado. Pelo browser, a gente consegue chamar uma página da nossa aplicação. Ok? Aqui um menu já foi gerado de acordo com a entidade que nós criamos. Aqui um formulário para cadastro, certo? Onde a gente pode definir o nome, a data de nascimento e o CPF. Consequentemente, também questão de listagem dos usuários. Ok? Então, deu para perceber um pouco como o Spring Roo facilita a vida do desenvolvedor, certo? Então, concluindo, o Spring Roo, como falamos, ele é um framework, certo? Ou seja, o nosso código, o que geramos, não tem uma classe de manifesto principal, ou seja, não tem um main. O que definimos aqui apenas foi um manager bin que tratará as requisições que virão da interface gráfica. Criamos também as classes de entidade. Está aqui o usuário que criamos, certo? Criamos também a classe de serviço, certo? Ou seja, o nosso código não chama a execução do programa, mas sim o framework, o Spring Roo, consegue executar o nosso código, certo? Quando implantado no servidor, ele fica lá como um serviço dormindo até que alguém venha através do browser e chame a renderização de uma página, igual como fizemos aqui, certo? Bem, então é isso. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Aqui está a referência que utilizamos como base. E gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Vilar, que proporcionou o aprendizado para a gente através dessa atividade. Muito obrigado.